Amém, amém, irmãos. Ah, mais uma vez agradecemos a Deus pela estadia do dia de hoje, por nos dar mais uma oportunidade de nos termos um fôlego de vida. Queremos começando com o nosso trabalho. Em primeiro lugar, queremos uma palavra da oração e depois nós vamos seguindo com a nossa palavra de Deus. Oremos. Pai, no nome de Jesus, obrigado. Damos graça, damos louvor pela tua grandeza, por seu amor, porque o Senhor merece nos chamar de Deus. A tua força é maior sobre as nossas vidas. Pai, convido a ti nesta hora que o Senhor entre em providência sobre a palavra, que vai revelando grandes coisas das nossas vidas, em nome de Jesus. Eu removo cada tipo de barreira satânica, cada tipo de garra satânica não prevalece. Essa palavra qualquer que vai ouvindo deve ser uma palavra prática em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo Nazarete. Amém. Aleluia. Chegado este momento, já queremos começando meditando na nossa Sagrada Escritura. Queremos começando falando na nossa Sagrada Escritura o que Deus quer falar conosco. Aqui o nosso tema podemos colocando os chamados e os escolhidos. Queremos conhecendo pessoas que foram chamadas e pessoas que foram escolhidos na obra de Deus. Aleluia. Amém. Chamado. O chamar, se nós quando falamos de chamar, nós conseguimos entender. O chamar é um ato de você precisar daquela pessoa dizendo, chamar a mostrar alguma coisa, ou chamar, saudar, chamar para ajudar alguma coisa. Falamos sobre escolha. A escolha é uma escolha de uma coisa útil para a sua obra. Não escolha uma coisa inútil, mas escolha uma coisa útil. Agora já percebemos chamado e o escolhido. O chamado e o escolhido. Tem pessoas que foram chamadas para estar na igreja, mas tem pessoas que foram escolhidos para estar na obra de Deus. Amém? Agora, antes de nós ter muito tempo, mas queremos meditando na passagem bíblica para nós entendermos o que está dizendo a Bíblia. Vamos ler no Mateus 22, versículo 14. É uma história, uma boa história, uma história muito importante. Mas vamos ler um versículo para perseguirmos e falando a nossa história em nome de Jesus. Mateus, do capítulo 22, do versículo 14. Assim diz a palavra de Deus. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém, igreja? Deus abençoe essa palavra mutuamente em nome de Jesus Cristo para as nossas vidas. Amém. Amados irmãos, aqui queremos descobrir uma coisa especial, uma coisa que pode nos fortificando a nossa fé, dia após dia, hora após hora. No sentido de nós não nos esquecerem quando estamos na casa de Deus, quando estamos na obra de Deus. Essa é uma história boa e positiva. Israel tinha um chamado um rei. Esse rei decidiu um dia que houvesse as bodas. As bodas nós convertemos em português, mas simples chama-se uma festa. Agora, este homem tinha essa festa e ele convidou pessoas. Uma cidade, ele foi convidando as pessoas, dizendo que eu tenho uma festa, temos as bodas. Essa pessoa investiu essa festa, matou os animais, preparou todo o alimento, tudo que merece comer na festa, e lá ele preparava. Mandou a mensagem a primeira vez aos seus trabalhadores, aqueles não quiseram de ir lá, porque cada pessoa tinha os seus programas, outro tinha os seus tráficos, outro ia a Machamba fazer as suas necessidades que dia após dia. E mandou mais a mensagem, dizendo, vai dizendo que eu, como rei, tenho a festa na minha casa, e convido essa cidade para todos esses homens que viessem neste lugar. E a Bíblia nos confirma
Não foi assim, e aquelas pessoas começaram a não foram. O que decidiu o rei? Porque ele tinha toda a autoridade, o rei mandou o exército, destruiu toda a cidade, incendiou todas as suas fazendas. Amém. O que ele fez? Porque já a hora aproximava, os dias aproximavam. Mandou aos seus trabalhadores que podia sair na rua, que podia convidar toda a pessoa que podia se encontrar-se naquela rua ou naquele qualquer lugar. Chamou todas aquelas pessoas, encheram na casa do rei e começaram a festa. E naquela festa tinha uma pessoa que não tinha um bom vestuário. E o rei saiu, começou vendo. Não tinha bom vestuário naquela pessoa. E ele disse, por que você não vestiu bem sabendo que ia nas modas? E aquela pessoa esmudeceu, não queria falar nada, porque tinha medo. E o rei, pela autoridade, disse, eu vou te levar, vou te amarrar as pernas e os braços e vou te lançar no interior, no inferno do interior, porque lá fora tinha uma cova chamada inferno interior. Foi lançado lá. E no versículo 14 diz, muitos foram chamados, mas poucos escolhidos. Aleluia, igreja. O que estamos a dizendo essa passagem bíblica sobre essa hora? Na igreja somos muitas pessoas, mas nem todas essas pessoas foram escolhidas. Mas outras pessoas foram chamadas para tocar piano, para cantar, para pregar os outros salvarem. Mas poucas pessoas que foram escolhidas com o próprio Deus. O plano de ser chamado é o próprio Deus que chamou. Ele te chamou, primeira coisa, para estando na casa de Deus, para só ouvindo a palavra de Deus para que você mude. Mas o que acontece? Como que nós podemos identificar a pessoa é chamado, a pessoa é escolhido? Eu creio nesta hora dizendo assim, a pessoa é chamado para a igreja, primeira coisa para ser preparado, mas para a pessoa não quer que sendo preparado. Mas por que você não aceita sendo preparado e fica nudez e fica sem roupa? É depois que Deus te leva para no inferno. Porque Deus o falou, veste a palavra de Deus. Você come a palavra de Deus e não quer que coma a palavra de Deus. Não quer que veste a palavra de Deus sobre a sua vida. Mas você fica nudez. E ele pergunta, por que você está nudez? E depois Deus te leva para no inferno. Amém, igreja? A pessoa é levada para no inferno devido às suas obras, devido ao teu trabalho. A pessoa é condenada através dos seus atos. Mas Deus convida, te chama para estando na casa de Deus, para que Deus te transforme a sua vida. Você não quer ser transformado. E terás a recompensa ser o chamado ou ser chamado de não ser escolhido. Mas Deus quer te escolher você no meio da tua família. Deus quer te escolher você no meio de nação moçambicana ou de qualquer nação, não sei, europeia, de qualquer nação que Deus que está nesse lugar. Deus te chama você para ser resgatado do mal. Mas quando chega no chamado, deve cumprir o teu chamado. Se quando você cumpre o teu chamado, é onde você é identificado, você é escolhido de Deus. Se caso cumprindo o teu chamado. Tem pessoas chamadas, mas não queres vivendo pelo teu chamado. E essas pessoas abandonam o seu chamado. E a pessoa vive a vida, uma vida de vergonha. E Deus é difícil escolhendo, porque não é uma pessoa digna para a sua obra. Deus chama de todos nós, mas precisa depois de escolher pessoa útil e pessoa inútil. E pessoa inútil, o seu nome é chamado como é o chamado. E a pessoa útil, ele é chamado escolhido. Agora, você vai escolhendo a sua vida.
Quer ser chamado ou quer ser escolhido? Mas Deus te chama com uma missão para ser escolhido, para herdar a vida eterna. Agora você, irmão, comigo, vamos escolhendo qual é o caminho verdadeiro. Sermos úteis na obra de Deus ou sermos chamados na obra de Deus. Mas cabe de nós. Amém, igreja? Mas a missão de Deus é para te tirar numa vida pecaminosa, para te deixar numa vida de servir a Deus. Eu convido a ti, irmãos, em nome de Jesus, em qualquer lugar onde você está. Está no setor a trabalhar, deve ser uma pessoa escolhida naquele setor. Se você está em qualquer lugar a servir, deve ser escolhido sobre aquele lugar. Trabalha no hospital, deve ser escolhido naquele lugar. Deus te abençoe por essa mensagem. Deus te abençoe pela esta hora de ter essa oportunidade de ouvirmos essa palavra em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Amém. Obrigado.